Sabe, é bem curioso pensar que, sei lá, o cálculo da conta de luz, o preço da gasolina, até uma corrida de táxi, tudo isso segue no fundo a mesma lógica matemática. Pois é, e é hoje que a gente vai desvendar essa ferramenta super poderosa que está por toda parte, a função afim. Então, o que essas coisas têm em comum? A resposta é uma linha reta. É isso mesmo. Tanto o preço do combustível quanto uma corrida de táxi podem ser descritos por uma função afim. E o que é isso? Bom, é basicamente a matemática por trás de qualquer variação que acontece num ritmo constante, sabe? E olha, ela está em muito mais lugares do que a gente imagina. Bora entender como é que isso funciona. Ok, vamos começar pelo começo. Toda função do primeiro grau, que a gente também chama de função afim, segue uma fórmula base. Dá para pensar nela como se fosse a planta de uma construção, sabe? O blueprint mesmo, que define qualquer linha reta que a gente consiga imaginar. E tá aí ela, f de x igual a ax mais b. Parece simples, né? Mas acredite, toda a informação que a gente precisa para descrever uma reta tá aí dentro. Só tem uma regra de ouro. Aquele a, o número que acompanha o x, ele não pode ser zero. Porque, poxa, se ele fosse zero, a inclinação ia sumir e, bom, a gente não teria mais uma reta inclinada, né? Deixaria de ser uma função afim. Essa fórmula tem dois personagens principais. Primeiro, o a. Ele é o famoso coeficiente angular. Pensa nele como o motor da função, sabe? É ele que define a inclinação da nossa reta. Depois vem o b, o coeficiente linear. Ele é tipo o nosso ponto de partida. É o b que diz pra gente exatamente onde a reta vai cortar o eixo y, aquele eixo vertical. E esse coeficiente A, ele tem um poder de decisão bem claro. Olha só, se o A for positivo, ou seja, maior que zero, a função é crescente. Imagina uma ladeira subindo. Agora, se o A for negativo, a função é decrescente. É a ladeira descendo. Simples assim, né? O sinal do A já entrega a direção da reta pra gente. Beleza, acho que a teoria ficou clara. Mas e na prática? Como é que a gente faz para encontrar a equação de uma reta específica? A resposta, olha, é mais simples do que parece. Ela vem de um princípio bem básico lá da geometria. E aqui está a grande sacada. Para a gente definir uma única linha reta, tudo que a gente precisa são 2 pontos. Só isso, apenas 2. Se a gente souber as coordenadas de 2 pontinhos quaisquer que pertencem a essa reta, a gente consegue descobrir a fórmula exata que conecta eles. O método é quase um trabalho de detetive, sério. Funciona assim. A gente pega as coordenadas do primeiro ponto, o x e o y dele, e encaixa lá na fórmula y igual a ax mais b. Beleza. Depois, a gente faz a mesmíssima coisa com o segundo ponto. E o que acontece? A gente acaba com um sistema, duas equações com duas incógnitas, o a e o b. Aí é só resolver esse sistema e pronta, a densidade secreta da nossa reta é revelada. Ok, agora que a gente já tem a equação em mãos, o próximo passo é a gente visualizar isso. Vamos transformar essa álgebra toda numa imagem, num gráfico. E claro, sempre tem um atalho inteligente, né? Em vez de sair escolhendo pontos aleatórios para desenhar a reta, a gente pode focar nos 2 pontos mais importantes de todos, que são justamente os lugares onde a reta cruza os eixos do gráfico. Olha só quais são esses pontos. O primeiro é a chamada raiz, é onde a reta corta o eixo x, o eixo horizontal. E para achar essa raiz é moleza. A gente faz o y valer zero e resolve a continha para achar o x. O segundo ponto é ainda mais fácil, é o intercepto y, que, como a gente já viu, é simplesmente o valor do b. Pronto, com esses 2 pontos a gente já pode traçar a reta inteira. Dá uma olhada aqui no gráfico para ver como funciona na prática. A reta verde, que é crescente, está cruzando o eixo x na raiz dela e o eixo y lá no intercepto. A mesma coisa acontece com a reta vermelha, a decrescente. Esses 2 pontos funcionam como se fossem âncoras, sabe? Eles fixam o gráfico no lugar sem chance de erro. É literalmente tudo o que a gente precisa para fazer o esboço. Muito bem. Agora que a gente já sabe construir a equação e desenhar o gráfico, vamos um passo além, analisar o comportamento da reta, ou seja, quando é que os valores dela são positivos, negativos ou simplesmente zero. A grande pergunta aqui é a seguinte: para quais valores de x a nossa função vai estar acima do eixo x, ou seja, com valor positivo? E para quais valores ela vai estar abaixo do eixo, com valor negativo? Isso tem nome, é o famoso estudo do sinal. E a chave para responder essa pergunta, adivinha qual é? A raiz, de novo. Ela não é só o ponto onde a função vale zero. Pensa nela como o ponto de virada.
a fronteira que separa o território positivo do território negativo no nosso gráfico. E para a gente organizar essa análise, tem uma ferramenta que é perfeita, o quadro de sinais. Vamos pegar a função f de x igual a x menos 2 como exemplo. A raiz dela é 2, certo? Porque se x for 2, a função dá zero. O quadro mostra isso de forma super clara. Para qualquer x menor que 2, o resultado da função vai ser negativo. Quando x é exatamente 2, o resultado é zero. E para qualquer x maior que 2, o resultado é sempre positivo. É como se fosse um mapa do comportamento da função, bem visual. Beleza! Chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo isso que a gente viu, vamos aplicar todo esse conhecimento para resolver um problema do mundo real, porque é aí que a função afim realmente mostra para que veio. Imagina só a seguinte situação: uma pequena empresa. O custo para produzir X unidades de um produto é uma função afim, que é C de x igual a 3x mais 20, ou seja, tem um custo fixo de 20 mais 3 para cada unidade. A receita da venda, por outro lado, também é uma função afim, R de x igual a 5x, 5 por cada unidade vendida. A pergunta de $1 milhão é: a partir de quantas unidades vendidas essa empresa finalmente começa a dar lucro? Bom, a lógica do negócio é bem simples. O lucro acontece quando a receita é maior que o custo, certo? Trazendo isso para a matemática, a gente monta uma inequação. A gente quer saber quando que R de x é maior que C de x. É só substituir as fórmulas que a gente tem, 5x tem que ser maior que 3x mais 20. E agora? Agora é pura álgebra, pessoal. A gente joga tudo que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Então, 5x menos 3x tem que ser maior que 20. Isso dá 2x maior que 20. Para terminar, a gente divide tudo por 2 e descobre que o x precisa ser maior que 10. E aí está, a resposta clara e direta. A empresa precisa vender mais de 10 unidades para começar a ter lucro. Ou seja, a partir da 11ª unidade vendida, a balança finalmente vira para o lado positivo. Isso é um exemplo perfeito de como a função afim nos dá respostas super concretas para problemas bem práticos do dia a dia. No final das contas, a grande ideia para levar daqui é esta. A função afim não é só uma fórmula. Ela é a linguagem que a matemática usa para descrever qualquer tipo de variação que seja constante. É um modelo que está por trás de um monte de processos na economia, na física e, claro, no nosso dia a dia. E para a gente fechar, fica uma provocação. Comece a pensar nos planos de celular, nas contas de energia, no tempo que se leva para viajar uma distância com velocidade constante. A reta, a função afim, está em todo lugar. O verdadeiro desafio é começar a enxergar ela. Muito obrigado por acompanhar essa nossa conversa e até a próxima.